Seção 4ª. Do Presidente. Artigo 26. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretiva de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente. Inciso 1º. Quanto às atividades legislativas. Alínea A. Comunicar a cada vereador, por escrito e por outros meios que julgar convenientes, com antecedência mínima de 24 horas, a convocação de sessões extraordinárias, quando a mesma ocorrer fora da sessão, sob pena de destituição. Alínea B. Determinar a retirada de proposição, que ainda não tenha sido incluída na pauta da ordem do dia para apreciação, nos termos do artigo 178 deste regimento. Alínea C. Não aceitar substitutivo ou emenda, que não sejam pertinentes à proposição inicial. Alínea D. Declarar a prejudicabilidade na forma do artigo 180 deste regimento. Alínea F. Autorizar o desarquivamento de proposições. Alínea G. Expedir os processos às comissões e incluí-los em pauta. Alínea H. Zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como dos concedidos às comissões e ao prefeito. Alínea I. Nomear os membros das comissões especiais criadas por deliberação da Câmara e designar-lhes substitutos. Alínea J. Declarar a perda de lugar de membro das comissões, quando incidirem no número de faltas conforme previsto no artigo 63, parágrafo 2º deste regimento. Alínea K. Fazer publicar os atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções e decretos legislativos, bem como as leis por ele promulgadas. Alínea L. Deixar de receber as proposições nas hipóteses previstas no artigo 136 deste regimento. Inciso 2º. Quanto às sessões. Alínea A. Convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas legais vigentes e as determinações do presente regimento. Alínea B. Determinar ao secretário a leitura da ata e das comunicações que entender convenientes. Alínea C. Determinar de ofício, ou a requerimento de qualquer vereador, em qualquer fase dos trabalhos, a verificação de presença. Alínea D. Declarar a hora destinada ao expediente, ou a ordem do dia, e os prazos facultados aos oradores. Alínea I. Anunciar a ordem do dia, e submeter à discussão e votação a matéria dela constante. Alínea F. Conceder ou negar a palavra aos vereadores, nos termos do regimento, e não permitir divagações ou a partes estranhos ao assunto em discussão. Alínea G. Interromper o orador que se desviar da questão em debate, ou falar sem o respeito devido à Câmara, ou a qualquer de seus membros, advertindo chamando a ordem, e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo ainda suspender a sessão quando não atendido, e as circunstâncias o exigirem. Alínea H. Chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito. Alínea I. Estabelecer o ponto da questão sobre o qual devem ser feitas as votações. Alínea J. Anunciar o que se tenha de discutir, ou votar e proclamar o resultado das votações. Alínea K. Votar nos casos preceituados pela legislação vigente. Alínea L. Anotar, em cada documento, a decisão do plenário. Alínea M. Resolver qualquer questão de ordem soberanamente, ou submetê-la ao plenário quando omisso o regimento. Alínea N. Mandar anotar, em livros próprios, os precedentes regimentais para solução de casos análogos. Alínea U.
manter a ordem no recinto da Câmara, advertir os assistentes, retirá-los do recinto, podendo inclusive solicitar a força necessária para esses fins e adotar as medidas previstas no artigo 89 deste regimento. Alínea P. Anunciar o término das sessões, convocando, antes, a sessão seguinte. Alínea Q. Organizar a ordem do dia das sessões. Alínea R. Comunicar ao plenário a declaração da extinção do mandato do prefeito, ou do vereador na primeira sessão, subsequente à apuração do fato, fazendo constar da ata a declaração, e convocando imediatamente o respectivo suplente no caso de extinção do mandato de vereador. Alínea S. Decidir sobre o impedimento de vereador para votar. Alínea T. Anunciar o resultado da votação, e declarar a prejudicabilidade dos projetos por esta alcançados. Inciso 3º. Quanto à administração da Câmara Municipal. Alínea A. Contratar advogado, mediante autorização do plenário, para a propositura de ações judiciais, e, independentemente de autorização, para a defesa nas ações, que forem movidas contra a Câmara, ou contra ato da mesa, ou da presidência. Alínea B. Proceder às licitações para compras, obras e serviços da Câmara, de acordo com a legislação pertinente. Alínea C. Rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara, e de sua secretaria. Alínea D. Providenciar, nos termos da Lei Orgânica do Município, a expedição de certidões que lhe forem solicitadas, relativas a despachos, atos ou informações a que eles expressamente se refiram. Alínea I. Fazer, ao fim de sua gestão, relatório dos trabalhos da Câmara. Alínea F. Convocar a mesa da Câmara. Alínea G. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, e não promulgado pelo prefeito. Alínea H. Convocar reunião de líderes, na hipótese prevista no artigo 101 deste regimento. Alínea I. Conceder licença aos vereadores, na forma do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Alínea J. Dirigir os serviços da Secretaria Administrativa, na forma dos artigos 79, 84 e 85, parágrafo 1º, deste regimento. Inciso 4º. Quanto às relações externas da Câmara. Alínea A. Dar audiências públicas na Câmara em dias e horas pré-fixados. Alínea B. Superintender e censurar a publicação dos trabalhos da Câmara, não permitindo expressões vedadas pelo regimento. Alínea C. Manter, em nome da Câmara, todos os contatos diretos com o prefeito e demais autoridades. Alínea D. Agir judicialmente em nome da Câmara ad referendum, ou por deliberação do plenário. Alínea I. Encaminhar ao prefeito os pedidos de informações formulados pela Câmara, as indicações e demais documentos pertinentes. Artigo 27. Compete ainda, ao presidente. Inciso 1º. Executar as deliberações do plenário. Inciso 2º. Assinar a ata das sessões, os editais, as portarias e o expediente da Câmara. Inciso 3º. Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da mesa ou da Câmara. Inciso 4º. Dar posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, presidir a sessão de eleição da mesa do período seguinte e dar-lhe posse. Inciso 5º. Substituir o prefeito e o vice-prefeito, na falta de ambos, completando seu mandato, ou até que se realizem novas eleições nos termos da legislação pertinente. Inciso 6º. Solicitar a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição do Estado. Inciso 7º.
interpelar judicialmente o prefeito, quando este deixar de colocar à disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas, ou a parcela correspondente ao 1/10 de dotações orçamentárias. Inciso 8º. Encaminhar ao Ministério Público as contas do prefeito, imediatamente após a sua apreciação pelo plenário, quando estas tenham sido rejeitadas. Inciso 9º. Declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. Inciso 10. Expedir decreto legislativo de cassação de mandato de prefeito e resolução de cassação de vereador. Inciso 11. Declarar a vacância do cargo de prefeito, nos termos da lei. Artigo 28. Ao presidente, é facultado o direito de apresentar proposições à consideração do plenário, mas, para discuti-la, deverá afastar-se da presidência, enquanto tratar do assunto proposto. Artigo 29. O presidente da Câmara, ou seu substituto legal, só poderá votar. Inciso 1º. Na eleição da mesa, vice-presidência, corregedoria e corregedoria substituta. Inciso 2º. Quando, para a deliberação da matéria, for exigido o quórum de 2/3, ou da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Inciso 3º. Quando houver empate na votação, cujo quórum seja o da maioria simples. Artigo 30. A presidência, estando com a palavra, é vedado interromper ou apartear. Artigo 31. O presidente em exercício será sempre considerado para efeito de quórum para discussão e votação do plenário.